Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Últimas Notícias. Agora são 18 horas e 20 minutos. Iniciamos o nosso jornal com as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Cubatão. Mas atenção, os interessados devem encaminhar os currículos até a próxima segunda para o e-mail patcubatãoemprego, tudo junto, @gmail.com. Há vagas para soldador, mecânico de manutenção, eletricista de manutenção, ferramenteiro, eletricista de autos e caminhão, encarregado de mecânica e operador de empilhadeira. Então não esqueça, currículos devem ser encaminhados por e-mail para patcubatãoemprego@gmail.com. E mesmo com a pandemia, o Bom Prato garante alimentação de qualidade para quem mais precisa. Na primeira semana, a flexibilização atinge o setor do comércio, com a liberação do setor de serviços acontecendo a partir do dia 24. A ideia é caminhar para uma fase laranja após o término da transição, onde os atendimentos presenciais serão retomados, os horários serão ampliados e a taxa de ocupação dos estabelecimentos será de 40%, como explicou o vice-governador Rodrigo Garcia em coletiva hoje no Palácio dos Bandeirantes. E a fase de transição, portanto, inicia-se a partir de amanhã, como consequência da queda de internação, da queda dos números da pandemia aqui no estado de São Paulo. Já a partir do próximo domingo, estará permitido a reabertura do comércio e também a realização de cultos religiosos com restrições. E a partir do outro sábado, no dia 24 de abril, a ampliação dessa abertura também para o setor de serviços, que inclui restaurantes, salões de beleza, academias, que poderão reiniciar as suas atividades também com restrições a partir do dia 24. Bom, pessoal, só corrigindo aqui uma informação, a gente chamou a notícia sobre o Bom Prato e acabou entrando a informação que o governo do estado anunciou a reabertura gradual do comércio e regras mais brandas para a próxima semana. Agora sim, a gente vai conferir a matéria sobre o Bom Prato. Com o decreto do governo do estado de São Paulo, mesmo atravessando a fase emergencial e a fase vermelha, o Bom Prato de Cubatão continua atendendo as pessoas menos favorecidas. O almoço, o jantar e o café da manhã estão garantidos, inclusive nos finais de semana. Perfeito. O Bom Prato, desde o ano passado, 2020, com o começo aí da pandemia do Covid-19, desde então que a gente continua funcionando, servindo 3 refeições, que são o café da manhã, almoço e neste momento que nós estamos agora, a janta. Então, portanto, o governo do estado, numa parceria com o município de Cubatão, se juntou exatamente para que o restaurante funcionasse de domingo a domingo, exatamente para atender as pessoas que mais precisam. Porém, com a pandemia do coronavírus, os pratos não podem ser servidos no local. Perfeito. Também outras adaptações que foram feitas nesse período de pandemia, o restaurante ele não está servindo, como é de conhecimento da maioria das pessoas, internamente. Então foi instituído o Marmitex para que as pessoas venham aqui até o local, retiram e também levam para os seus familiares que estão em casa, para que eles não corram risco de entrar no ônibus, etc. E fora isso, os protocolos da vigilância sanitária é um equipamento que atende mais de 1.000 pessoas diariamente. Então está demarcado a calçada, 2 metros de distância, portanto atendendo todo o protocolo da vigilância sanitária para a segurança dos usuários e também a segurança dos nossos colaboradores que estão lá dentro. Mas as pessoas recebem marmitas térmicas que mantêm a refeição aquecida por 3 horas. O café é servido às 9 horas da manhã, o almoço das 11 às 15 horas e o jantar das 17 às 19 horas. Muito bem, agora são 18 horas e 25 minutos e a Unipar Carbocloro vai financiar projetos que contribuam com o desenvolvimento social de Cubatão. A Unipar irá realizar seleção para patrocínios que têm como foco contribuir para o desenvolvimento sustentável local nos municípios de Cubatão e Santo André. O intuito é apoiar ações emergenciais
para o enfrentamento dos impactos sociais negativos causados pela Covid-19. Os projetos devem ser focados em ações que tenham como foco mitigar impactos sociais negativos causados pela pandemia, que atinge comunidades mais vulneráveis. Para os projetos de prevenção e mitigação, serão destinados recursos próprios para até 12 ações emergenciais, com um aporte de 15 mil a 20 mil reais para cada uma, e que tenham duração mínima de 1 mês e no máximo 3 meses. Já os projetos voltados às ações socioeducativas, geração de renda e capacitação, com valores até 100 mil reais, com recursos oriundos das leis de incentivo fiscal vigentes. Podem participar organizações da sociedade civil constituída, de acordo com a legislação brasileira, até dia 31/12/2019, podendo ser organizações, fundações, associações, centros comunitários e cooperativas. As inscrições vão de 14 a 26 de abril e poderão ser feitas diretamente no site da empresa www.unipar.com. E o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Cubatão abriu inscrições para quem quiser ser membro da entidade. Confira. O Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, o CONDEPAC, abriu inscrições para novos membros para o biênio 2021-2023. Os interessados devem fazer parte de alguma associação ou entidade civil sediada no município. Estão abertas 2 vagas. As pessoas devem se inscrever de 19 a 23 de abril, virtualmente ou presencialmente, na Secretaria de Cultura, na Avenida 9 de Abril, 2275, Casa 1. E o atendimento é das 9 às 16 horas ou pela internet. A inscrição deve ser formalizada e o interessado deve apresentar ofício da associação ou entidade civil, constando a indicação do titular, além de cópias do Estatuto e da ata da Assembleia Geral de Eleição, e a posse da atual diretoria, ambos devidamente registrados no respectivo cartório de títulos e documentos. Agora 18 horas e 28 minutos e parece que a chuva que havia dado uma trégua aqui em Cubatão volta fraquinha no final de semana. Você acompanha agora na previsão do tempo. Após a passagem de uma frente fria, o ar frio de origem polar continua espalhado sobre a região sudeste do Brasil nos próximos dias. Porém, essa massa de ar frio não é intensa e, por isso, as temperaturas ficam amenas só durante a noite e ao amanhecer. Neste final de semana, há previsão de ventos fracos, porém, há possibilidade para rajadas que podem chegar a até 29 km por hora. No sábado, o dia amanhece com sol entre nuvens em Cubatão e os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar varia entre 58% na mínima e 88% na máxima ao longo do dia. Já no domingo, as temperaturas registram uma leve queda, com máxima de 27 graus, e o clima também fica mais úmido. A previsão de chuva fraca entre a tarde e a noite, tanto para o sábado como para o domingo. E é chegado o momento do esporte aqui no Últimas Notícias. E para falar de esporte, recebo aqui meu amigo Washington Luiz. Boa noite, Washington. Tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos. Dessa sexta-feira, calor, né? Ah, calor. Mas bem chuva aí no final de semana, você viu, né? Viu. Washington, mais uma rodada do Campeonato Paulista. Pois é, Marcela, a Federação Paulista de Futebol, junto com o pessoal da saúde, do Covid, né, o Ministério Público, resolveram a volta do Campeonato Paulista. Uns concordam, outros não, enfim, mas a Federação Paulista de Futebol está remanejando todos os jogos atrasados, 5ª rodada, 6ª rodada, e hoje começa mais uma rodada do Campeonato Paulista. Tem jogos amanhã, tem jogo domingo, tem jogo segunda, tem jogo terça, jogo todos os dias. Vamos dar uma olhadinha na tabela deste final de semana? Vamos lá então.
Jogos que irão movimentar o Campeonato Paulista neste final de semana. Ponte Preta e Santos jogam no Moisés Lucarelli, Corinthians e São Bento na Arena Neoquímica e o Clássico Paulista Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Bragantino e Mirassol jogam em Bragança Paulista, Novo Horizontino e Ferroviária em Novo Horizonte. No domingo, Santos e Internacional de Limeira na Vila Belmiro, Botafogo e Palmeiras no Estádio Santa Cruz e o Corinthians recebe o Ituano na Arena Neoquímica. Pois é, 3 jogos movimentam hoje, esta rodada aqui na qual nós falamos, né? O Santos, para você ter uma ideia, em 25 dias vai disputar 11 jogos, devido a este problema todo envolvendo a pandemia do coronavírus. O São Paulo jogou quarta, joga hoje o jogo de destaque, né? Palmeiras e São Paulo, às 20 horas no Allianz Parque. O Corinthians também joga hoje, joga domingo. O Santos joga contra a Ponte Preta de Campinas hoje, a partir das 20 horas no estádio Moisés Lucarelli, lá na cidade de Campinas. Joga domingo na Vila Belmiro contra a Internacional de Limeira. Enfim, uma maratona de jogos dos times paulistas, não é? Devido a essa pandemia do coronavírus. E para o jogo de hoje, do Santos contra a Ponte Preta de Campinas, o técnico santista vai poupar o João Paulo, o Alisson e alguns outros jogadores que não vão jogar contra a Ponte Preta de Campinas, descansando, né? Que eu volto a repetir, domingo, novamente, só que o jogo aqui na Vila Belmiro, o Santos enfrenta a Internacional de Limeira. E para você ter uma ideia, o Palmeiras, que jogou na quarta-feira pela Recopa, não é? Joga hoje em casa contra o São Paulo Futebol Clube e domingo vai a Ribeirão Preto jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz. É uma maratona de jogos deste Campeonato Paulista, que os jogadores não têm culpa, os dirigentes também não, né? E, enfim, mas tudo isso devido a esse momento difícil, né, Marcela, que nós estamos atravessando, que é a pandemia do coronavírus. Pois é. E o vôlei, hein, Washington? Hoje tem o segundo jogo da Superliga do vôlei masculino, do vôlei masculino, muito bem lembrado por você. Na quarta-feira nós tivemos o primeiro jogo envolvendo o Taubaté e o Minas Tênis Clube. É a liga masculina de voleibol, não é? O Taubaté, time paulista, venceu o primeiro jogo do Minas Tênis Clube, time de Minas Gerais, não é? E agora nós teremos o segundo jogo hoje, daqui a pouco, a partir das 19 horas. Se o Taubaté vencer o Minas Tênis Clube, ele já é campeão da liga desse ano de 2021. Caso o Minas vença, nós teremos mais um jogo de voleibol domingo envolvendo essas duas agremiações. O jogo acontece a partir das 19 horas, lá em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Só lembrando que no vôlei feminino, da Liga do Vôlei Feminino, deu os 2 times, não é, de Minas Gerais. E mais uma vez um time de Minas Gerais chegou na final da Superliga, só que dessa vez enfrentando o Taubaté, que é um clube paulista. E agora fica a decisão, né, Paulo? Paulistas ou mineiros? Quem será campeão da Liga Masculino de Voleibol desse ano de 2001? Repito para você, a partir das 19 horas. Certo. Tá bom? Tá certo. Mais alguma informação, Washington? Olha, a Federação Paulista de Futebol ainda não decidiu com relação à Série A2, da Série A3 do futebol de São Paulo. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, tá legal? Certo, então vamos aguardar. Um abraço para você, boa noite e um bom final de semana a todos. Certo, então dessa forma encerramos últimas notícias dessa sexta-feira. Uma boa noite, um ótimo final de semana para você.